Olá pessoal, estou aqui com você mais uma vez com mais um vídeo, seja muito bem-vindo. Eu tô muito feliz pela sua companhia e desde já aquele recadinho que eu sempre dou pra você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aí bem rapidinho, ativa as notificações pra sempre que eu postar você ser avisado que tem um vídeo novo. Deixa um comentário legal aí pra mim, deixa uma sugestão, fala o que você achou desse vídeo, deixa o seu like, isso vai me deixar muito feliz e vai me motivar a continuar gravando pra vocês, tá bom? Hoje eu estou trazendo mais um assunto muito importante pra nós. Já fazia um tempinho que eu queria falar sobre esse assunto. A proposta de evangelho para os jovens é diferente da proposta de evangelho para os adultos? É mais rígida? É mais light? Como é que é? Vamos falar sobre isso porque é muito importante pra nós falarmos sobre esse assunto, tá bom? Então, vem comigo! Bom, nada melhor que uma jovem falar com jovens, mas esse vídeo não é só para os jovens, esse vídeo é para todos os públicos, tá bom? Nós precisamos ter conhecimento desse assunto, nós precisamos falar mais sobre isso. Às vezes a gente vê, principalmente nesse momento, nessa era, nesse século que nós estamos vivendo, o evangelho um pouco dividido aos públicos, né? O evangelho para os adultos, mais velhos, um evangelho para os jovens, o evangelho para os adolescentes, o evangelho para as crianças, né? Às vezes a gente vê pregadores que são pregadores só para jovens. Uau, que incrível! Eles pregam para os jovens apenas, eles têm aquela palavra, aquela linguagem direcionada aos jovens. E a gente vê muito isso, né? Um grupo de pregadores que pregam para os jovens. Mas o que tem sido pregado para os jovens? É a proposta correta de evangelho? Existe isso? Como eu disse, é mais light, porque são jovens, eles estão passando por um momento difícil, uma fase complicada. O que tem sido passado para esses jovens? O que a gente vê? Como que está sendo formada essa geração? Então, gente, começando a falar sobre isso, há sim uma proposta para os jovens. A palavra nos mostra isso. Eu quero mostrar para você, né? Quero fazer menção de um texto. Minha Bíblia fechou, estava separadinho, mas eu já vou encontrar aqui 2 Timóteo, tá bom? Se você quiser acompanhar comigo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, é sobre isso. Essa é a proposta de evangelho para os jovens, tá bom? Paulo, grande homem, grande sábio na palavra de Deus, um homem que foi transformado pelo Senhor, um homem que era um grande exemplo, estava instruindo um jovem, estava dando para ele um conselho de amor para que ele viesse crescer espiritualmente, né? Então, para mim, essa é a principal proposta de evangelho para o jovem, a mesma proposta que apresentou Paulo para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, Paulo diz assim para ele, ó: sofre, pois, comigo. Ai, peraí, eu vou dizer mais uma vez isso. Sofre, pois, comigo. Paulo estava dizendo isso para um jovem, tá bom? Eu ressalto, Timóteo, jovem. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu não quero ler todo o capítulo, só quero ler isso, tá? Porque o que a gente vê é uma proposta errada de evangelho, passado por muitos desses pregadores, influenciadores de jovens. E eu fico um pouco preocupada com isso. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para não estar disposto a mudar o evangelho e amaciar o ego das pessoas para que elas se sintam confortáveis e elas venham para Jesus, sabe? Porque uma vez eu escutei um testemunho de uma mãe que queria levar o filho para a igreja a qualquer custo. E ela o forçava a ir para a igreja. Ela forçava o menino, ela dizia, eu vou, você vai comigo. E o menino não queria, o menino ficava bravo, não queria. E ela insistia. E o menino ia para a igreja, mas ficava com aquela cara fechada, aquela cara emburrada, porque não queria ir. Mas aí o pastor virou pra ela e perguntou por que ele tá assim, por que ele tá com raiva. Aí ela virou pro pastor, aquela mãe, e falou assim, é porque ele não queria vir.
para a igreja, eu o forcei a vir. E aí o pastor vira para ela e diz: não, mas a senhora está errada, porque Jesus, ele não é um remédio ruim que eu enfio goela abaixo de ninguém, não. Jesus é um remédio muito bom, que nós temos que vir até ele, querê-lo por amor. Quando ela me contou isso, eu falei, realmente, né? E as pessoas muitas das vezes estão querendo forçar as pessoas a amar a Cristo com as teses erradas. Muitas das vezes nós estamos querendo que os nossos jovens venham para dentro das nossas igrejas, lotem as nossas igrejas, fazemos grandes eventos porque queremos um grande número de jovens. É melhor eles estarem ali do que estarem no mundo. Tá bom, mas o que nós temos ensinado para os jovens que estão dentro das nossas igrejas? Basta estar só dentro da igreja? Será que nós estamos passando para eles o significado real de evangelho? Ou nós estamos meio que fazendo o evangelho se adaptar a eles para que eles se sintam bem em nosso meio? Eu quero falar sobre isso com vocês, porque eu acompanho algumas pessoas que ensinam jovens de uma forma muito diferente, até contraditória, contrária à forma que eu vejo aqui Paulo ensinando o jovem Timóteo. Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo para o jovem: vem para a casa do Senhor, você não precisa mudar nada. Ok, vem que Jesus te ama, Jesus te aceita como você é, isso é verdade. Ele te aceita, ele não faz acepção de você e jamais fará. Mas o Deus que te ama é o Deus que quer te transformar para que você seja, como diz a palavra dele, santo em toda a sua maneira de viver. Então nós precisamos ensinar isso para a nossa juventude. Sim, ele tem um amor incondicional, ele tem um amor lindo. Como diz muitas das nossas canções, nós não podemos comprar esse amor, nem merecer esse amor. Mas falando de amor, porque eu vejo que essa questão do amor é uma das questões mais passadas para os jovens, para trazer eles para dentro da igreja, eu fico pensando se eles estão sendo atraídos pela verdadeira motivação de amor ou por uma motivação completamente errada de amor. Porque às vezes a gente vê alguns jovens que pensam que eu fui amado, Jesus morreu na cruz por mim, né? E pronto, não devo mais nada a ele. Eu só preciso viver, ser correto, fazer o bem, né? Santidade, que negócio de santidade? Esse negócio de santidade é coisa de gente religiosa. Pera aí, vamos tomar cuidado com isso. Gente, quem consegue amar e ser desprezado? Vamos falar numa linguagem bem rasgada. Às vezes a gente pensa que, Deus me ama, não preciso agradá-lo. Quem é o pai que ama e tem prazer num filho desobediente? Com Deus é da mesma forma. Porque o meu pai me ama, tá? Mas eu estou batendo na cara dele todos os dias. Eu estou envergonhando ele no meu proceder. Eu estou trazendo escândalo pra ele. Como que ele vai continuar? Como que esse amor vai continuar? Tem gente que fala: Deus não rejeita ninguém. Vamos tomar muito cuidado, vamos prestar atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra diz que Saul foi chamado pelo Senhor. Ele foi amado por Deus, ele foi escolhido. Entenda isso. Mas imagina, alguém que Deus vira para aquele filho e fala assim: filho, não faz isso, filho. Não sacrifica, filho. Aí o filho vai lá, não tá nem aí pro que o pai tá falando. Sacrifico sim, porque é a minha vontade que prevalece. Eu não tô nem aí pro que o senhor tá pensando. Sacrifico sim, porque eu quero sacrificar. A palavra diz que o próprio Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ter pena, dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Ou seja, o mesmo Deus que amou um dia, escolheu a Saul. As atitudes de Saul, desobedientes, sem honra para com o Senhor, fez com que o próprio Deus o rejeitasse. Tem pessoas que muitas das vezes elas vão ser rejeitadas pelo Senhor, porque às vezes a gente implanta no coração do nosso jovem que ele pode fazer tudo de errado, que ele pode estar ali infiltrado no mundo, que ele é amado e não precisa amar o Senhor na mesma intensidade. Isso me preocupa. A gente está querendo passar a mão na cabeça da nossa juventude, enquanto Paulo estava preparando um jovem para um grande ministério, uma grande chamada espiritual, prometendo para ele nada mais, nada menos do que sofrimento. E eu olho para a vida de Timóteo e eu vejo alguém que era exemplo. Um jovem que estava ali com grande responsabilidade nas mãos, mas ele era um exemplo e dava para ver que aquilo não era um peso para ele. Por quê? Porque ele foi ensinado
corretamente. Nós precisamos nos atentar a ensinar os nossos jovens corretamente. Tirar de sobre eles, muitas das vezes nem é peso, nós mesmos, nós não, os líderes mesmos deixam isso como um peso, que santidade é um peso, que a pureza é um peso, né? E que, o Senhor te entende, vai passando a mão na cabeça, os próprios líderes colocam isso na cabeça deles, mas não, enquanto teria que ser ensinado para eles que sofrer por Cristo é um prazer, como diz Paulo a Timóteo, que ser santo é um prazer, que ser íntegro é um prazer. Muitas das vezes nós estamos ensinando para eles que é um peso e que Deus entende que eles têm dificuldades pela fase da juventude. E isso está muito errado. Nós não podemos ensinar para eles só o amor de que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. A gente fica muito preso naquele amor que Jesus nos dá e pensamos que não temos que amá-lo de volta. Gente, eu me preocupo com isso, por isso que eu venho trazer essa mensagem hoje para o seu coração. Eu olho para a vida de Pedro, eu fico decorrendo o caráter espiritual de Pedro sendo construído desde o início até o final da sua vida. Quando ele conhece Jesus, quando ele é separado, né, como discípulo de Cristo. Ali nós vemos as fases de Pedro, né, fase de meninice espiritual. Ele não sabia, ele ainda não tinha conhecimento do que Deus queria dele, tanto que ele faz tantas coisas, ele é repreendido por Jesus tantas vezes, ele é repreendido, mas é ensinado. A gente vai vendo ele crescer no decorrer da caminhada. A gente vai ver um homem que começa aprendendo sobre o amor de Jesus e no final ele não se sente e não se contenta em ser apenas amado por Cristo, mas ele quer demonstrar também um amor pelo Senhor. Quando ele termina a sua vida nada mais nada menos do que sendo crucificado de cabeça para baixo por amor ao Evangelho de Cristo. Nós precisamos colocar na cabeça dos nossos jovens que eles são amados, mas que eles precisam compreender esse amor, porque o jovem que compreende o amor de Cristo, ele não deita a cabeça no travesseiro, eu sou amado e tá tudo bem, eu posso pecar à vontade, eu posso ser igual ao mundo. Não, ele sabe que amor foi esse que me alcançou, eu preciso amar de volta. Como Pedro fez, ele se viu ali naquela situação, ele entregou sua vida e ainda disse, não me crucifiquem não me matem como mataram o meu Senhor, porque eu não sou digno, sabe? Uma igreja que não se contentou em apenas ser amada, mas sentiu a necessidade de amar o Senhor na mesma intensidade. Como que eu demonstro que amo o Senhor? Sendo correto, sendo santo, entregando a minha vida, deixando de lado o meu querer, como disse Paulo em Gálatas 2:20, crucificando o meu eu na cruz de Cristo, mudando as minhas atitudes. É essa a palavra, é essa a proposta de evangelho que os nossos jovens precisam ter diante deles. Nós precisamos atrair jovens para dentro da casa de Deus com essa proposta de evangelho. Como disse Paulo, ele estava preparando um jovem forte, um jovem que ia ter garra, que ia se pôr de pé para vencer o adversário. Mas como que a gente vai preparar jovens para serem fortes se nós muitas das vezes estamos esfregando a fraqueza deles na cara deles, dizendo, eu te entendo, que essa fase não é fácil, que é uma fase difícil, que a gente só tende para o que é errado. Não é assim que se ensina um jovem. Não é assim que se fortalece um jovem na caminhada espiritual. Nós precisamos propor, nós precisamos mostrar para eles a proposta de desafio que eles vão encontrar na caminhada com Deus. Aqui no versículo 1, Paulo diz assim para Timóteo, no versículo 1 ele diz assim para Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos e que a também ensinarem os outros. E aí ele diz, sofre, pois, comigo as aflições. A nossa vida com Deus, em nenhum momento o Senhor nos promete uma vida só desfrutando do seu amor, de mil maravilhas, sem ter que sofrer por amor ao seu evangelho. E esta é a proposta correta que nós precisamos trazer
que nós precisamos apresentar para os nossos jovens, os jovens que estão dentro das nossas igrejas. Muitas das vezes nós estamos formando uma juventude fraca. Por quê? Porque ao invés de mostrar para eles as fraquezas deles e dizer que eles precisam vencê-las, nós estamos passando a mão na cabeça deles e dizendo: tudo bem, Jesus te entende, Jesus te ama. E a proposta não é essa. Se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um líder de juventude, se você é um jovem, apega-te a esta palavra. Apega-te ao sofrimento que é proposto pra você. Que sofrimento é esse? Eu vou sofrer? Sim, mas eu vou dizer pra você, como jovem que sou, como essa palavra tem estado presente na minha vida. É um sofrimento incrível. É um sofrimento prazeroso. Por quê? No início a gente vê como um sofrimento. Por quê? Porque a gente vai ser chamado de esquisito, quadrado, estranho. O povo vai olhar e vai dizer: não quero andar com você, não, você é esquisito. Você é muito diferentão. A princípio vai parecer um sofrimento, mas depois você vai ver que vale a pena ser diferente, que vale a pena tomar para você a causa de Cristo, que vale a pena, muitas das vezes, ser cuspido como ele foi, ser falado mal, falar mal de você, chicotear você, caluniar você como ele foi. Às vezes a gente quer ter algo que nem o próprio Cristo teve. A gente quer que todos nos aceitem, né? A gente quer que todos passem a mão na nossa cabeça. Quando nós nos apegarmos ao evangelho verdadeiro, nós vamos aprender isso. Muitos daqueles que não querem esse evangelho vão realmente nos tratar mal, vão nos expulsar, vão dizer que a gente é assim, que a gente é daquele jeito. A princípio vai parecer um sofrimento, mas é como diz a palavra do Senhor: nada se compara nesse mundo. Nada. Sabe o que é nada? Nada se compara. Nenhum sofrimento, nenhuma aflição se pode comparar com a glória que está nos aguardando, com a vitória, com a coroa incorruptível de glória, com o galardão que nós vamos receber naquele grande dia. Por isso que esse sofrimento vai ser prazeroso. Eu digo isso para todos que quiserem ouvir. Renúncia não é sofrimento. Quando você compreende que renúncia é um prazer. Por quê? Porque agradar ao Deus que eu sirvo é um prazer. Evangelho não se difere para jovem, criança, adulto. Muitas das vezes a linguagem pode ser outra, mas a seriedade é a mesma. E nós precisamos guardar isso no nosso coração e passar isso adiante. Eu estou dando o meu próprio exemplo. Eu fiz 20 anos, eu sou uma jovem de vida normal, que tem guerras igual a de todos os jovens, que está sujeita a tudo que os jovens estão sujeitos também. Mas eu tenho me apegado à palavra, eu tenho me apegado a este evangelho, que nos propõe um sofrimento, mas que é muito prazeroso e que com certeza vai nos levar em todas as áreas da nossa vida para um caminho de muitas vitórias, tá bom? Deixa essa palavra guardada no seu coração e compartilha esse vídeo com alguém. Alguém também precisa ouvir essa palavra, tá? Beijo, fica na paz do Senhor e muito obrigada pela sua companhia.